o maior no reino dos céus, o perdão do pecado do irmão e a parábola do credor incompassivo. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Antes de ir para a aula, eu tenho dois recados importantes para você. O primeiro deles é que neste ano nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, está completando 40 anos no Brasil, sempre ajudando a igreja no ensino da palavra de Deus e no combate às seitas heresias. E para comemorar, nós fizemos uma mega promoção. Colocamos todos os nossos cursos de teologia com material impresso. Material impresso são esses módulos. Cada módulo contém 4 matérias. No curso básico são 5 módulos como este, portanto, 20 matérias. No curso médio são 8 módulos, 32 matérias. E no bacharel, 12 módulos, 48 matérias. Todos os cursos com material impresso estão com 50% de desconto no nosso site, no www.icp.com.br. Já os nossos cursos online estão com 75% de desconto. Eu vou passar um vídeo rapidinho para você ver como funciona o nosso curso online. Olá pessoal, tudo bem? Olha, veja como é fácil acessar o nosso curso. Você vai receber esse link. Através desse link, quando você clicar, você vai vir para esta página. Nesta página, você vai clicar o seu login e senha que nós vamos enviar para você, tá? Quando você clicar, vai justamente acontecer isso daqui, olha. Você apertou, você vai abrir uma página com seu nome e aqui o curso que você está matriculado. O básico, o médio, o bacharel e temos o curso de apologética. Então você como aluno, quando você acessa a sua página, você pode personalizar a sua página. Então você vai poder aqui colocar suas preferências, criar seu perfil e tudo mais. Para acessar o curso, você clica, vai com o mouse, clica e você vai encontrar aqui, ó, todas as matérias do módulo 1, os vídeos também. Então o aluno clica aqui, vai abrir uma página. Nessa página você vai encontrar, por exemplo, Doutrina de Deus, que é a Teologia Sistemática 1. São 32 páginas. Você vai tendo acesso ao material, tá vendo? Capítulo por capítulo. No final de todos eles tem um questionário que você tem que fazer e enviar para a gente para correção. Então, assim, todo o material vai ser aberto e exposto assim para o aluno. Tá? E se você quiser imprimir, só vir aqui, clicar e imprimir sem problema nenhum, tá bom? E assim você acessa o material, fácil, rápido e prático. Aqui você tem as videoaulas, vai selecionar por módulo e cada matéria desse módulo. Super prático, rápido, fácil, acesso celular, tablet ou computador, pode acessar o material sem problema nenhum. Desta forma, aqui você encerra e pronto. Gostou do nosso curso online? A diferença é que você não recebe o material impresso, é tudo digital, mas o conteúdo, o apoio dos professores, o certificado, o histórico escolar, todos iguais, não muda nada. Agora veja que interessante, no site está com 75% de desconto, mas eu fiz uma campanha, comecei ontem, que os 50 primeiros que entrassem em contato com a gente por meio do nosso WhatsApp, o 21986223266, eu daria 90% de desconto. 90%, de R$ 2.064, ele fica por apenas R$ 206,40 e ainda você pode parcelar esse valor em 4 vezes sem juros. O sucesso foi tão grande que imediatamente nós preenchemos as 50 matrículas
e 7 pessoas ligaram depois também pedindo para participar desta campanha de 90% de desconto. Então o que nós fizemos? Decidimos abrir mais 50 vagas. Desconta 7, que nós já temos os dados, nós vamos entrar em contato, restam 43. Agora, preenchendo estas 43, não tem mais como manter esta condição. Então vou repetir. Temos 43 vagas para quem tiver interesse em estudar no nosso curso online no Bacharel em Teologia, de R$ 2.064 por apenas R$ 206,40, e você ainda pode parcelar este valor em até 4 vezes, sem juros. Olha que oportunidade para você estudar, mas liga rapidinho. Ouviu agora, já entra em contato, porque a aula vai ficar gravada aí, depois você continua assistindo. E o outro recado é convidar você para participar da nossa caravana. Nós vamos para Israel, se Deus quiser, no dia 16 de novembro e retornaremos no dia 24. Só Israel. Eu fiz uma parceria com o meu irmão, o professor Alberto. Ele já morou em Israel, também é professor de História, Geografia Bíblica. Eu também estive em Israel antes da pandemia e agora pretendo voltar, mas com você. Então, entre em contato comigo se você tiver vontade de conhecer Israel, que eu garanto que não é gastar dinheiro não, é investimento no conhecimento. O WhatsApp é o 21986223266. Eu aguardo a sua ligação. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando os livros do Novo Testamento, capítulo por capítulo. Começamos pelo primeiro livro, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Ele é formado por 28 capítulos e neste vídeo nós vamos estudar o capítulo número 18. Todos os capítulos que nós já estudamos, eles estão disponíveis aí no playlist Novo Testamento, capítulo por capítulo. E estes slides que eu apresento durante a aula, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar esse material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a divisão do capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Do 1º até o 14º versículo, o tema é o maior do reino dos céus. Do versículo 15 até o versículo 22, o perdão do pecado do irmão. E do versículo 23 até o 35, que é o último versículo, a parábola do credor incompassivo. Vamos ler o primeiro versículo. Mateus capítulo 18, primeiro versículo. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa para localizarmos onde Jesus estava quando disse essas palavras? Olha aí o nosso mapa, veja como está ficando rico de localidades no nosso mapa. Tudo que está plotado aí no mapa nós já aprendemos, mas, segundo os estudiosos e observando o contexto, nós podemos concluir que Jesus estava em Cafarnaum. Nós aprendemos na aula anterior que ele estava na casa de Pedro, que ficava em Cafarnaum, portanto, o tema naquela hora ele faz conexão com o contexto. Podemos concluir que ele estava em Cafarnaum. Outra questão deste versículo é a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Quando nós estudamos todo o contexto histórico, nós vemos que na época de Jesus, o povo judeu estava sendo subjugado, estava sendo dominado pelos romanos, pelo Império Romano. E eles acreditavam que o Messias viria para libertá-los do jugo romano. A ideia deles era de um Messias político. E nós vemos que os discípulos tinham também este pensamento. Daí a pergunta: quem é o maior no reino dos céus? A ideia deles era uma administração política, uma administração terrena da região após o Messias, libertá-los
do Império Romano, do jugo do Império Romano. Vamos ver a resposta que Jesus deu? Do versículo 2 até o versículo 6. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Primeiro detalhe importante que nós observamos nesse texto é que Jesus tinha um carinho especial pelas crianças. Nós vamos ver mais textos, sempre Jesus próximo das crianças. Interessante que o povo judeu também cuidava muito bem de suas crianças. Aliás, nós encontramos isto na lei mosaica, na lei que Deus deu para Moisés. O cuidado, o ensino, todos deveriam ter muita atenção, muito carinho com os filhos, com as crianças. Mas os outros povos não tratavam desta forma as crianças. Tinha povo na época que quando nascia uma criança do sexo feminino, uma menina, mandava matar, jogava fora, desprezava. E as crianças não eram tratadas desta forma, com amor, com carinho, como Jesus tratava. Outro detalhe importante é que no nosso mundo, nos dias atuais, as pessoas também não são valorizadas pela simplicidade de uma criança, pela humildade. Não, são valorizadas de outra forma. Os valores que o mundo dá para um ser humano é diferente. É pela sua escolaridade, por seu poder aquisitivo, muitas vezes ostentação, totalmente diferente dos ensinos que Jesus nos deu. Outro detalhe importante, Jesus disse: se vocês não se converterem. Lembra que eu falei que a ideia deles era de um Messias político? Eles não conheciam, eles ainda não estavam convertidos. O ensino de Jesus era sobre um reino espiritual, o reino de Deus. Não era um reino humano, como eles pensavam, um reino político. Não, eles não entendiam ainda a palavra de Deus como nós entendemos hoje. E veja que Jesus não respondeu quem seria o maior no reino dos céus. Jesus disse que para entrar no reino dos céus, precisaria se tornar uma criança, ter um comportamento de criança. E qual é o comportamento de uma criança? A inocência, a simplicidade, a humildade. A criança, ela vive o momento presente, sempre cheia de alegria, brincando. E se há algum problema, logo tudo passa e tudo volta à normalidade. Criança também aprende, acredita, tem fé. É isto que Jesus está ensinando. Veja que quanto mais a pessoa adquire conhecimento, ela passa a questionar mais as coisas. Não que isto seja errado. Não, mas observe que o evangelho ele atinge de forma mais rápida, vamos dizer assim, os humildes, as pessoas mais simples. É isso que nós vemos na igreja, porque estão mais abertas para Deus. É nesse sentido, tanto a criança no sentido físico real, como a criança no sentido novo convertido, aquele que está sendo discipulado, que está começando a caminhar com Jesus. Nós vamos ver mais na frente estes dois significados para a criança. E aí sim Jesus responde: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Veja que a métrica, se podemos usar esse termo,
para entrar no reino de Deus, para ser maior no reino de Deus, é totalmente contrária às normas aqui deste mundo, como eu já falei. No reino de Deus é a humildade que prevalece. E Jesus ainda continua: quem recebe uma criança, quer dizer, uma pessoa inocente, uma pessoa humilde, já trazendo para o sentido espiritual, em meu nome, é a mim que recebe. Devemos de tomar muito cuidado como nós tratamos as pessoas, principalmente na igreja. E Jesus fala que se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Veja, esse tipo de martírio existia na época de Jesus. Não era praticado pelo povo judeu, mas outros povos levavam as pessoas, castigavam desta forma, amarravam a pedra grande no corpo da pessoa, no pescoço, e jogava a pessoa no mar. E para estes povos, a pessoa não ser sepultada como é normalmente era a pior coisa que poderia existir. Diziam que a alma da pessoa nunca encontraria descanso, porque ficava lá no fundo do mar, aprisionada em uma pedra. Era terrível este tipo de morte, mas era praticado, como eu disse, não pelo povo judeu, mas por outros povos. E Jesus diz que, olha, é melhor a pessoa ser martirizada desta forma do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Aí já existe a simbologia, tanto a criança, mas também os novos na fé. Trazendo isto para os nossos dias, veja, por exemplo, na internet, um instrumento maravilhoso. Eu mesmo estou podendo chegar até você por meio da internet, desse equipamento, esta tecnologia que tem nos auxiliado muito, mas infelizmente nós vemos no nosso meio líderes religiosos usando a internet, o YouTube e outras mídias sociais, que as suas palavras levam os pequeninos a tropeçarem, confundem os novos convertidos, trazem escândalo para a igreja. Precisamos ficar atentos no que Jesus nos ensinou. Eu tenho conversado com pessoas que tiveram encontro com Cristo, mas estão tristes, escandalizadas, porque estão vendo, ouvindo tanta coisa na internet. Veja o que aconteceu, por exemplo, no nosso país neste período de eleição. A igreja envolvida com questões que não tem nada a ver com o nosso chamado. Claro que não podemos generalizar, mas a mídia divulga e o novo convertido pensa que somos todos iguais, o que não é verdade. Mas estes comentários, estes vídeos, o que muitos líderes andam fazendo, este comportamento está escandalizando os pequeninos, os novos na fé. Muito cuidado! Eu mesmo peço a Deus todos os dias em minhas orações: Senhor, não permita que eu use esse veículo de comunicação para ferir os pequeninos. Não, que eu possa ser um instrumento nas suas mãos para ensinar só a tua poderosa palavra. Vamos em frente. Versículo 7. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. De novo Jesus alertando. Estes escândalos, eles iriam e estão acontecendo, mas a advertência de Jesus é: ai daqueles que são esses instrumentos, esses que são responsáveis por estes escândalos. É isto que Jesus está nos ensinando, alertando. Cuidado para não ser uma pedra de tropeço. A igreja é a luz do mundo, o sal da terra. Nós somos chamados para ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus é ensinar o que Jesus nos ensinou. Ensinar com humildade, com compaixão, misericórdia.
não com violência, com gritaria, com ofensas, com palavras que não agradam a Deus, com palavras de maldição. Não foi para isto que o Senhor nos chamou. A liderança precisa ficar muito atenta. Eu sempre digo, não podemos generalizar, mas eu tenho visto, principalmente na internet, pessoas que se dizem líderes religiosos, mas têm um comportamento totalmente contrário daquilo que se esperava de um líder. Não conseguimos ver um gesto de humildade, de compaixão, de misericórdia. Só escândalos, escândalos. E isto tem atrapalhado. Mas Jesus disse, ai de quem é responsável por estes escândalos. Vamos em frente. Versículos 8 e 9. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que, tendo os 2, ser lançado no inferno de fogo. Claro que o texto deve ser interpretado de forma simbólica. Lógico, ninguém vai arrancar um olho, arrancar um pé, uma perna. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando se existe alguma coisa em mim que provoca escândalo. Eu tenho que neutralizar, eu tenho que negar esta parte. Se eu sei que aquele meu comportamento não agrada a Deus, eu preciso negar aquele comportamento, eu preciso parar, eliminar aquele comportamento. Embora aquele comportamento possa até trazer um desejo, mas é um desejo da carne. Então precisamos negar este desejo da carne, este comportamento da carne, porque é melhor negar uma parte e entrar no reino de Deus do que viver neste prazer que não agrada a Deus e perder a vida eterna, ser lançado no lago de fogo eterno. Está falando da segunda morte. Não está falando do período intermediário, do Hades, não, do inferno, não. Está falando do lago de fogo, que é a segunda morte, onde serão lançados o diabo, seus anjos e todos aqueles que não temem a Deus. Olha aí um recado duro para aqueles que negam a existência da condenação eterna. É isto que Jesus está falando e termina dizendo inferno de fogo. Misericórdia, um lugar terrível. Mas não é para nós que, pela infinita misericórdia de Deus, reconhecemos as nossas limitações, que somos pecadores e aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador e procuramos pautar a nossa vida na palavra de Deus. É isto que Jesus está nos ensinando. Vamos em frente. Do versículo 10 até o 14. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é a vontade do Pai de vocês que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. E quem são esses pequeninos? De novo, as pessoas humildes, as pessoas que estão chegando agora, que têm desejo de ouvir a palavra de Deus, que estão abertas para o Evangelho. O nosso trabalho é levar alimento espiritual para estas pessoas, alimento saudável, a genuína palavra de Deus, não maltratá-las, não ofendê-las,
não atuar como pedra de tropeço, não trazer escândalos. Veja que Jesus fala dos anjos, pessoas espirituais que levam até Deus Pai o que está acontecendo. E Deus vê tudo. O desejo de Deus é que nenhum se perca, é que o pecador se arrependa. A misericórdia de Deus dura para sempre. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo, e nós estamos aprendendo que mesmo na grande tribulação, o plano de Deus sempre é de correção, sempre para que as pessoas se arrependam. A justiça divina é sempre nesse sentido, para que as pessoas aprendam, sejam corrigidas. Esta é a vontade de Deus, é alcançar todas as pessoas com a sua palavra. Veja, quando Jesus fala das ovelhas, ele não usa da matemática. Não, eu tenho 99, uma não me importa. Não. Ele prefere deixar as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. É desta forma que o verdadeiro pastor atua. Ele fica triste quando ele percebe que alguém não está mais servindo ao Senhor. Mas como eu disse, infelizmente nós vimos, você sabe do que eu estou falando. Por questões políticas, pastores até proibindo membros, porque tem um pensamento diferente político, de participar da ceia do Senhor. Misturaram tudo. E aí você viu o que aconteceu. Claro, repito, não podemos generalizar, mas você sabe do que eu estou falando. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus com mansidão, com humildade, com misericórdia, sempre procurando trazer as pessoas, amando as pessoas, ajudando as pessoas e não maltratando as pessoas. Vamos em frente. Segunda parte do versículo 15 até o 22, o perdão do pecado de um irmão. Versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Observe, se o meu irmão pecar contra mim, quer dizer, meu irmão me ofendeu, então devo conversar com ele no particular. Ninguém precisa ficar sabendo. Chegar com amor, com educação, com carinho. E olha, aconteceu isso, eu me ofendi, você disse isso. Conversar, chegar num acordo. Interessante que é assim que se comportam as crianças. Elas têm aquelas briguinhas entre elas, mas daqui a pouco tá tudo certo, tá tudo resolvido. Não guarda mágoa, rancor. Não, é isto que Jesus está nos ensinando. Houve um probleminha com o irmão, conversa com ele no particular, se acerta, fica tudo resolvido. Agora veja que interessante, versículo 16, mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Claro que o objetivo é resolver na primeira conversa, se chegar com humildade, conversando com amor, com carinho, vai chegar no acordo, o irmão vai pedir perdão e fica tudo certo. Mas se aquilo está tendo problema ainda, precisa de testemunha, mas ainda no particular. De preferência, uma pessoa que tem alguma autoridade na igreja, mas ainda no particular. Conversa ali entre 2, 3, mas o assunto ainda fica ali. Agora vamos ver a sequência, versículo 17. E se ele se recusar a ouvir estas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Claro que a gente não quer nunca que chegue a essa situação, a esse extremo. Sempre há a possibilidade de orar a Deus e pedir que naquela primeira conversa, no particular, aconteça a reconciliação. Depois, 1, 2 ou pessoas, autoridades na igreja de preferência, conversando, também chega-se a um acordo. Também não deve o líder da comunidade, da igreja,
expor a pessoa, contar para todo mundo o que aconteceu. Não, não precisa disso. Mas precisa tomar uma atitude disciplinar para que aquela pessoa passe por uma reflexão ainda maior. Mas nós precisamos sempre pedir a Deus para que não seja necessária esta atitude de considerar um irmão gentil e publicano. Esse é o extremo. Vamos em frente. Do versículo 18 ao 20. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Veja o poder da igreja, a autoridade da igreja. Observe que, independente da quantidade de pessoas, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus já está presente. Já aprendemos que igreja somos nós. Portanto, quando nós nos reunimos, por menor que seja o número, Jesus estará sempre presente. E quando nós estamos na vontade do Senhor no mundo espiritual, cumprindo o nosso papel como igreja, Deus sempre atenderá ao nosso pedido. E observe, vou repetir, este papel de ligar e desligar é um papel que Deus deu para a igreja. É a única instituição na terra que tem esta autoridade. É exclusividade da igreja. Esta autoridade espiritual dada por Deus. Agora, quando a igreja se envolve com coisas da terra, com coisas secundárias, seculares, deixa de cumprir o seu papel, ela perde a autoridade, perde o seu valor, porque deixou de cumprir a sua missão. Ensinar a poderosa palavra de Deus com amor, com mansidão, sempre com misericórdia, porque o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, é que todos sejam salvos. Esta é a vontade de Deus. Vamos em frente. Versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Veja que o perdão está sempre presente na nossa vida. Deus nos perdoa todo dia. Todo dia nós dependemos do perdão de Deus. Ora, se Deus nos perdoa constantemente, nós também devemos perdoar o nosso próximo todos os dias. E eu fico triste porque eu tenho visto pessoas que por qualquer motivo já fica inimiga, já perde amizade, fica com mágoa do próximo. Parece que nunca leu a palavra de Deus. Observe de novo o comportamento das crianças. Criança não guarda rancor, não guarda orgulho, mágoa, não, está sempre ali se entendendo. Tem aquelas confusões que a gente vê entre as crianças também, mas daqui a pouco está tudo certo, está todo mundo brincando de novo, todo mundo numa boa. É desta forma que nós devemos viver, principalmente os domésticos da fé. Ou seja, não há limite para perdoar. Vamos em frente. Última parte, do versículo 23 até o 35, que é o último versículo, a parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava:
tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aqueles servos aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Veja que parábola, ela é autoexplicativa. Independente do grau de escolaridade, da formação acadêmica, todos conseguem entender o que Jesus ensinou. Ora, se Deus nos perdoa diariamente, se Deus nos aceita com esta enorme dívida que nós contraímos, a dívida é o pecado. Mas Deus não leva em conta, Deus está sempre nos perdoando diariamente, como eu disse. E este perdão vem através da morte expiatória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele pagou os pecados que nós cometemos no passado, o que nós cometemos hoje e o que nós cometeremos amanhã. Está tudo pago, o perdão de Deus é constante. Logo, se eu fui perdoado por Deus, uma dívida que não tinha como eu pagar, precisou Jesus pagar a minha dívida. Como eu vou negar o perdão para o meu irmão, humano como eu? Sempre devemos perdoar, não importa quem esteja com a razão. Deus está com a razão, mas Ele nos perdoou. Sempre nós devemos perdoar o nosso irmão, viver em paz, viver em comunhão, utilizar esse instrumento poderoso que é a internet para ensinar coisas boas, palavras de paz, de amor, de comunhão, de aproximação. Que Deus nos dê sabedoria para entendermos e colocar em prática as palavras ensinadas por Jesus. Na próxima aula nós já vamos para o capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição. Cole lá no teu WhatsApp, nas suas mídias sociais. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Utilize o nosso material para o discipulado, para ajudar os novos convertidos. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.